Muito boa tarde, tá no portal, tá legal. Hoje mais uma pauta interessante com os bastidores do futebol, dessa vez aqui no estádio Alfredo Jaconi, recebendo o Arthur D'Alegrave, ou melhor, ele nos recebendo, porque a casa é dele. Arthur D'Alegrave, muito boa tarde. E a minha primeira pergunta, como que o Juventude entra na tua vida, em que momento tu te torna assessor de imprensa do clube, se tu já tinha um amor nutrido pelo Juventude desde cedo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os amigos do Portal da Bola. Minha trajetória aqui no clube iniciou em 2013, janeiro de 2013. Antes disso, era repórter da Rádio Caxias e foi feito convite a mim, na época pelo presidente Raimundo Demore, e por uma, duas, três vezes eu acabei deixando passar essa oportunidade, esse convite. E na insistência eu ponderei e achei que realmente seria um passo importante na minha carreira e decidi vir para o Juventude, isso então em janeiro de 2013, e desde então eu estou aqui no estádio Alfredo Jaconi. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo clube, um respeito principalmente profissional. Depois que eu ingressei na Rádio Caxias e comecei a fazer as coberturas estando dentro do estádio Alfredo Jaconi, vivendo o futebol. E em cima disso, então, eu acabei aceitando a proposta, sabendo do desafio que seria quando aqui eu cheguei. E nesse tempo que tu tá aqui, tu já passou por veículos convencionais, né, de jornalismo, qual que é a maior diferença do assessor de imprensa por jornalista esportivo? Muita gente interpreta a função do assessor de imprensa como o outro lado do balcão em relação às mídias tradicionais, né? Se por um lado o repórter esportivo que trabalha na Rádio Caxias, no Portal da Bola, no Jornal Pioneiro, ele tem a função de investigar, de procurar, de dar informação em primeira mão, de instigar, de tentar arrancar alguma coisa do dirigente ou do jogador. Do lado de cá, a gente sempre vai tentar encontrar aspectos positivos naquilo que está se fazendo. Nem sempre isso é possível, nem sempre a gente consegue fazer de uma situação ruim algo que o torcedor se interesse, porque o futebol ele é feito de paixão e a gente sabe que uma derrota ela é uma derrota independente daquilo que se diga a respeito dela. Mas é tentar vender a imagem do clube daquilo que o clube é na sua essência, um clube formador, um clube que hoje tem uma gestão profissional, um clube reestruturado, um clube reformado, um clube que tenta retomar o seu espaço no futebol nacional, um clube que representa a cidade de Caxias do Sul. Então, em cima desses pilares, a gente tenta fazer com que a imagem do clube seja sempre muito positiva e valorizada no cenário da cidade, no cenário regional, no estado, no país, e tentando aos pouquinhos também ultrapassar essas fronteiras. Digamos que não diretamente, porque tu não está dentro do campo fazendo gol, defendendo, mas tu participou então dessa reestruturação do Juventude, quase toda ela, né? Porque 2012, se eu não me engano, é quando o Juventude está na Copinha, sem a divisão. Isso. E aí tu pega aquela retomada da Série D até esse caminho da Série A. Qual que é o momento que mais te marcou, assim, fora de campo, ou dentro de campo, enfim, alguma história que tenha acontecido, que tenha te marcado nessa trajetória de 2013 até chegar nessa Série A? Bom, como tu bem falou, em 2012 então se conquista, através da Copinha, uma vaga para a Série D. Em 2013 o Juventude então, com a vaga na Série D garantida, disputa a competição e pelo terceiro ano consecutivo tem a missão de subir de divisão, né? Algo que não conseguiu em 2011, não conseguiu em 2012, bateu na trave porque chegou no mata-mata. E em 2013, então, com o técnico Lisca, com um grupo de jogadores que mesclava muita experiência, né, com atletas que já tinham uma rodagem legal no futebol, como o Zulu, Jardel, Rafael Pereira e alguns jovens que vinham surgindo naquela ocasião, como o Alex Telles, Bressan, Ramiro, que na sequência foram negociados, mas enfim, um grupo jovem, Fabrício, e o grupo deu liga, e certamente esse ano também foi o ano do momento, para mim, até hoje, mais inesquecível, que foi o jogo contra o Londrina aqui no Jaconi, um jogo que até os 40 minutos
todo mundo imaginava pudesse ter um desfecho negativo, muito pouco favorável, até que a gente então chega um gol de pênalti com o Zulu, e numa explosão de sentimentos da torcida, dos atletas, da gente que estava ali ao redor trabalhando, a gente chega ao segundo gol, e talvez esse tenha sido com certeza o momento mais especial, mais diferente, por tudo que significava aquela partida, aquela classificação, que ainda não era o jogo do acesso, mas talvez tenha sido um jogo mais importante, né? Mais emocionante do que o próprio jogo do acesso. Então, com certeza, esse jogo fica para a história. Tem outros momentos, claro, que depois vieram a ser muito importantes, né? O acesso lá em Fortaleza também foi um momento absurdo, né? Eu estava lá também no Castelão. Elias fechou o gol. Um barulho ensurdecedor da torcida. Então, realmente, alguns momentos completamente marcantes para a história do clube e para a gente também. Tu acaba não vivendo diretamente o jogo em si, né, dentro do campo, mas eu acredito que para quem trabalha nos bastidores também é algo que te enche de orgulho, que te dá a sensação de, poxa, nosso trabalho foi cumprido, a nossa meta a gente conseguiu atingir, e receber o Fortaleza amanhã, eu acredito que passa um filme na cabeça de todos que naquela época aqui estavam e que continuam hoje à frente do clube ou trabalhando nos bastidores do clube, né? Sim, com certeza, porque eu me lembro que o próprio Fortaleza, naquele ano de 2016, no então acesso do Juventude, o Fortaleza estava batendo na trave ali há 7, 8 anos, né? E inclusive essa partida contra o Juventude, ela esteve envolta em muita expectativa da torcida do Fortaleza, da própria torcida do Ceará, que nos recepcionou de uma maneira absurda, né? Muito hospitaleira. Então, ver as duas equipes que então estavam na Série C disputando para subir hoje, elas repetem um confronto mais na Série A, eu acho muito legal, tanto para o Juventude quanto para o Fortaleza, clubes que investiram muito na gestão, principalmente numa gestão profissional, numa gestão com os pés no chão, com investimento dentro da realidade dos dois clubes, e não à toa hoje se encontram novamente na Série A. Então sim, é um encontro que traz um pouco dessa história recente do Juventude. E eu vou tocar na ferida, tu responde se tu quiser, tá? Antes de tu vir trabalhar no Juventude, apesar de tu ter o respeito, tu já era frequentador do estádio Alfredo Jaconi, tu já era juventudista? Sim. Eu nunca tive o costume de ir ao estádio com o meu pai. O meu pai é torcedor do Caxias, né? E ele sempre me deixou muito à vontade para eu torcer para quem eu quisesse. Mas eu tinha o meu padrinho, que sempre foi muito ligado a mim na minha infância, na minha juventude, é juventudista e me trazia todo final de semana que era possível aqui no estádio Alfredo Jaconi. Quando eu fiquei um pouco mais velho, que eu já podia vir sozinho ao estádio, aí eu passei a vir sozinho também, com alguns amigos que também eram torcedores do Juventude. E a partir disso eu fui tomando muito gosto por futebol, por frequentar o estádio, por vir no fim de semana, fazer isso virar uma rotina. E em cima disso cresceu a minha admiração, meu carinho e minha torcida pelo clube. E foi isso que te motivou a trabalhar com futebol? Sim, quando na verdade eu acho que para mim o start para eu me apaixonar por futebol, gostar do esporte, foi a Copa de 94. Talvez a primeira Copa que eu lembre nitidamente de ter assistido e de ter respirado aquele ar de futebol dos anos 90 que para mim é incomparável. E em cima desse cenário eu lembro de muitas cenas a partir de então que me fizeram entender que eu gostaria muito de trabalhar com isso, né? O meu primeiro sonho, como é o teu, como é o de tantos outros, seria ser jogador de futebol. Não deu? Mas é aquela história, né? Infelizmente tive uma lesão, não pude concretizar esse sonho. Então eu tentei ficar o mais próximo possível do futebol fora das quatro linhas. Eu acho que eu encontrei um caminho que eu consegui esse objetivo. Eu costumo brincar que na escola eu era o melhor. Aí quando tu vai para outra escola, tu já vê que tem outros que são melhores que você. Aí quando você fica numa idade mais velha, tu começa a fazer teste, tu vê que tem muita gente que é muito melhor que você. Então
bem complicado. A gente até conversou com o Sandro Sotile esses dias e ele brincou que com o Gustavo, nosso repórter, ele brincou que o Gustavo não deu certo por causa da cirurgia, né? Que a mãe dele fez no nascimento. Cesárea? Que não deu certo. Mas faz parte, não adianta. E depois que tu chega aqui no Juventude, aí tu acumula acessos com o Juventude, qual que é o gosto daquele jogo contra o Guarani, aquela patada do Renato Cajá, aquele acesso para dizer assim, ufa, estamos de volta à Série A. Sabe que os 4 acessos em 2013, aqui, em 2016 no Castelão, em 2019 contra o Imperatriz, lá e aqui, e 2020 contra o Guarani, eu estava em todos esses jogos. Então eu pude absorver bem o sentimento do que é uma conquista como essa. E esse jogo do Guarani foi muito especial porque depois de tantos acessos, de um tropeço em que houve o rebaixamento da B para C em 2017, e de tantas histórias vividas e imaginadas, a gente chegar na Série A foi um gosto completamente diferente, né? Porque seria um território novo para a gente, não que seja novo para o clube, porque o clube já frequentou esse espaço por muitos anos, mas depois de tanto tempo longe da Série A, não deixa de ser um território novo para o clube. Porque muita coisa mudou no futebol, muita coisa mudou nesse ambiente do esporte, muita coisa mudou na relação jogadores, imprensa, torcida, diretoria. Então é um território novo, é um terreno novo para a gente pisar. Então foi tudo muito cercado de muita emoção, de muita expectativa e também de muito aprendizado, né? Então a gente ainda está num processo de adaptação, é claro que aprendendo de uma forma muito rápida como é que funciona essa competição, nos mais variados sentidos, dentro de campo, fora de campo, e em cima disso eu tenho certeza que a gente tem feito um trabalho legal, um trabalho consistente e um trabalho que ainda vai crescer bastante, não só ao longo desse ano, mas ao longo dos próximos anos. Depois a gente vai lá dentro do campo, aí eu quero saber algumas histórias de dentro do campo. Mas como que funciona basicamente o trabalho do assessor? Como é que funciona para a escolha do jogador que vai vir dar entrevista? Tem aquele cara que não gosta de falar, agora já entrega também os caras do grupo, né? Aquele cara que é mais chato, que não gosta de falar, que é o mais da resenha, o mais brincalhão. Aquele cara que tu tem que tentar trazer ele para cá, porque a gente sabe que tem aquele que gosta de falar, aquele que não gosta. Mas aí, dentro desse aspecto, quero que tu me conte como é que tu faz para trazer o atleta para cá. E aí tu já me entrega quem que é o mais resmunguento, quem que é o mais chato, quem que é o mais tímido, quem que é o mais brincalhão. O acesso do Juventude para a Série A trouxe também uma demanda muito grande de entrevistas, de participações e muita coisa de fora do Rio Grande do Sul, muita coisa de fora da cidade, mais a demanda aqui da própria cidade, dos nossos canais, como é o Portal da Bola. Então, em cima disso, a gente se viu obrigado a tornar o processo um pouquinho mais restrito, justamente em virtude da demanda, né? Porque a gente não pode passar, tirar muito tempo de todos os jogadores todos os dias para que eles atendam, seja imprensa, seja qualquer tipo de outra convocação que venha, né? Principalmente porque a gente tenta deixar eles o mais à vontade possível para que eles foquem no treino, na recuperação, que é muito importante, e a recuperação envolve o quê? Envolve ele também estar em casa com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, seus pais. O processo de recuperação também envolve esse momento íntimo dos jogadores para eles aproveitarem da forma como for possível. E em cima disso a gente sempre tenta atender a todos da melhor forma possível, e aí a gente vai também trabalhando com essas questões e características que você citou, que dar um pouco mais de liberdade para o jogador que tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de apreço por dar entrevista. Tem o jogador que não gosta muito, que é mais tímido, que prefere ficar um pouquinho mais de canto, que não se expõe publicamente. Então são características diversas e a gente vai ao longo do tempo conhecendo o perfil de cada jogador, sabendo
onde ele se sente mais à vontade para conceder uma entrevista, para participar de uma ação, para participar de uma filmagem, e em cima disso a gente vai fazendo as escolhas. Tu agora foi deu uma de sorriso, né? Tu me driblou de um lado pro outro E não respondeu. E não me contou quem que é o cara mais responsável. Entre aspas, né? A gente sabe que Sim. daqui a pouco o cara mais legal, o cara mais chato e o cara mais extrovertido do grupo é a mesma pessoa. É, não, inclusive o mais extrovertido hoje é o atleta mais tímido para a entrevista, que é o sorriso, né? Jovem ainda, tem um caminho muito longo para trilhar, está adquirindo a experiência dele, e quando ele adquire experiência, ele também adquire a experiência de vir aqui em frente à câmera, em frente ao microfone e conceder entrevista. Então ele também está num processo de aprendizagem nesse sentido. A gente tem trabalhado com ele também para que ele esteja cada vez mais à vontade, mas é um atleta que ainda precisa de treinamento aqui atrás do microfone, atrás da câmera. E os que se sentem mais à vontade para participar de qualquer tipo de ação são aqueles que estão há mais tempo do clube, que estão mais à vontade, Marcelo Carné, o Eltinho, o Foster também é muito tranquilo de trabalhar, tem alguns outros, mas eu acho que se fosse citar 3 hoje seriam esses atletas. O Eltinho, a gente já bateu um papo com ele é muito engraçado, né? Ele é da resenha. Sim, e é cheio de histórias, né? Não, história com ele, né? Tu falou que tu é um apreciador do futebol da década de 90, eu também, apesar de eu não ter vivido, né, aquela década, mas eu gosto de ouvir muita história daqueles jogadores da década de 90 e eu acredito que o nosso melhor futebol também foi naquela década. Tem algum jogador em especial que é teu ídolo, que tu admirava ou que tu admira e que tu teve daqui a pouco a oportunidade de trabalhar aqui no Esporte Clube Juventude? Sim, na verdade são 3 situações que eu posso te citar. A primeira delas foi o meu primeiro ídolo, que foi o Juninho Paulista. Eu lembro de estar em casa assistindo futebol na televisão, na quarta-feira à noite, e lá pelas tantas do segundo tempo vai entrar um jogador, e eu pequeno, eu vejo que ele tem uma estatura menor do que a dos demais, e eu pergunto pro meu pai, digo, vai entrar uma criança para jogar, na inocência? Sim. E o meu pai, eu lembro de ele dizer assim, vamos aguardar ele entrar para ver o nome dele, né? E era o Juninho Paulista, estava surgindo da base de São Paulo na época. Talvez tenha sido a primeira partida que ele entrou no time, isso não sei. E desde então eu me lembro de tentar acompanhar sempre que possível a carreira dele, as novidades, as informações. Na época não se tinha internet, né? Então era aguardar que saísse algo no jornal, na TV, que um jogo do São Paulo passasse de novo na televisão, mais tarde na seleção brasileira. Depois meu ídolo máximo, Ronaldo, ídolo máximo disparado, o maior jogador para mim da história. Tive a oportunidade de entrevistar ele num jogo em que ele estava no Corinthians e o Corinthians enfrentou o Grêmio, quando eu estava na Rádio Caxias, entrevistar num pós-jogo, né? Não fiz pergunta, mas pô, tava lá do lado dele. Não tremeu? Não, eu tremi, ele não. Eu tremi. E depois, um cara que eu admirava muito, né, pela passagem no exterior, principalmente na Itália, que sempre foi um futebol mais acessível para nós aqui no Brasil, principalmente em virtude das mídias que se tinha na época, né, é o Antônio Carlos Zago. E aí eu tive a oportunidade depois, nessas voltas que o mundo dá, de trabalhar com ele aqui em 2 oportunidades, ele como treinador, um cara fora de série, espetacular. Então foi um encontro que foi muito legal de ter acontecido aqui na minha vida. Bacana. E hoje tu viaja todos os jogos com o clube. O que tu acha da logística para o Juventude? Porque ela é muito ruim, né? Apesar da gente ter um aeroporto aqui, muitas vezes o clube tem que se deslocar até Porto Alegre, me corrija se eu estiver errado, para daí tomar o seu destino e ir para outros lugares. É verdade. A gente diz que ela é muito ruim em virtude dessa questão assim do aeroporto não permitir maiores deslocamentos fora de São Paulo, por exemplo, né, o que facilitaria muito para a gente. Mas nós temos aqui um profissional espetacular que é o Bruno Costa, que é o nosso gerente e o responsável pelo trabalho de logística. Então todo o processo do início ao fim ele
um dia antes da viagem já está na nossa mão, com horários, com tudo o mais facilitado possível, a passagem já no nosso celular, para que a gente apenas tenha o trabalho de cumprir o horário determinado na programação. Que hora precisa estar no ônibus, que hora é o embarque, que hora que a gente pega o ônibus para o hotel, que hora é o jantar, que hora é o almoço. Então a gente cumprindo esses horários, tudo fica muito mais facilitado. Agora, certamente, para o atleta gera um desgaste muito maior, né? Porque no meio disso tudo tem o treinamento, tem o desgaste, tem o avião, que o pessoal acha que, pô, mas é uma viagem rápida, mas a gente tem que lembrar que são 2 horas, o jogador, geralmente ele é mais alto, tem a perna mais comprida, tem que ficar com a perna toda dobrada, aí as costas já são um problema, né? A lombar já começa a doer, porque a gente muitas vezes esquece que o que o jogador sente não é o que a gente sente depois de uma pelada. É um processo completamente diferente, né? Todo dia ele vai treinar 2 horas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas numa intensidade absurdamente maior do que aquilo que a gente pratica no fim de semana. Só que ele todos os dias, né? Então ele tem um preparo maior, mas a exigência sobre o corpo dele é muito maior. E o descanso tem que ser proporcional. E é aí que entra o problema do atleta no deslocamento, seja de avião, seja de ônibus. E isso para a preparação física tem muito valor. E agora tu tocou num ponto importante, né? Quem joga final de semana, às vezes tu faz aquele jogo teu de exceção, né? Que tu correu, aí tu diz assim, caraca, hoje eu corri, hoje eu tô morto. Cara, não é nem 15%, não. 20% do que os caras fazem no treinamento, isso, que talvez não seja tão forte quanto o jogo, né? Isso. E tem um detalhe em cima dessa situação, é que na pelada a gente, muitas vezes, por mais que não perceba, a gente consegue dosar a nossa atuação e o nosso esforço, né? No momento que tu dá aquela abafada e tu, vou dar uma segurada, tu fica 5 minutos diminuindo o teu próprio ritmo. Então deixa os outros caras atacarem, fica um pouquinho mais ali atrás. No futebol profissional, mesmo no treino, não tem isso. É a intensidade do começo ao fim, né? Se tu dosar, tu vai tomar uma dura do treinador, do preparador físico, de repente tu está colocando em xeque a tua própria colocação no time titular, você como uma oportunidade na lista de relacionados. Então é por isso que a gente tem muitas vezes que lembrar que o atleta profissional, ele usa o corpo dele 100% todos os dias. E é por isso que a recuperação, quando o preparador físico fala em recuperação, o treinador, tem que ser levado em conta, porque a recuperação ela tem que ser proporcional a essa exigência, né? Então é diferente, a gente tem como parâmetro a nossa própria experiência de atuação, que é a pelada do fim de semana, da quarta-feira, enfim, mas é um processo completamente diferente, não tem comparação nenhuma. Eu particularmente costumo brincar que a gente joga bola. Os caras jogam futebol. Isso. É totalmente diferente. É isso aí. Tu jogar a bola, tu ir ali, tu quer dar caneta, tu quer brincar. Os caras não, eles têm que... Acabou o jogo, por exemplo, a Juventude jogou contra o Santos na Vila. Terminou o jogo ali, já começa uma preparação psicológica de entrar na mente como que o adversário vai jogar, qual que é a postura, quem que é o jogador que cabeceia mais, o ponta direita gosta de driblar mais para dentro, mais para fora. Então, são N situações que eu acho que a recuperação, como tu mesmo falaste, ela é muito importante. E o jogador, ele fica muito tempo fora de casa também, né? Exato. Isso tem que levar em conta. Exato. Então, agora a gente vai lá no campo, porque eu quero saber histórias de dentro do campo. Eu quero saber jogo marcante, quero saber se não teve nunca uma bola que ele pensou, eu vou entrar lá e vou cabecear na segunda trave, nós vamos empatar o jogo, vamos virar e vamos sair daqui com os 3 pontos. Então, não perca.